E sim, o Gessé tá de volta. Eu tô de volta para aquilo que eu tenho que fazer, para aquilo que eu nunca deveria ter deixado de fazer. E foi muito doloroso chegar até aqui nesse momento. Foi muito difícil construir todo esse caminho, toda essa jornada para parar aqui, né, de frente para uma versão minha que entende o propósito, que entende o chamado e que além de entender, aceita. Eu fico até um pouquinho emocionado porque eu vou falar uma verdade pra vocês, eu não... Se fosse hoje, se me dessem a opção hoje de, tipo assim, cara, você tem um botãozinho aqui pra você apertar e você vai conseguir resetar tudo e você vai poder escolher não ter fama, não ter nada disso, sabe? Não ser conhecido, só ficar lá no Ministério Balneário. Então, chegamos, tá? Graça e paz a todos. Hoje eu venho trazer um vídeo aqui com muita felicidade no meu coração. Mediante a tantos problemas, tantas notícias ruins, tantos escândalos no meio gospel, tantas notícias de sofrimento, hoje eu acordei e me deparei com esse vídeo, no qual Gessé Aguiar, nas suas próprias redes sociais, declara que está retornando para os caminhos do Senhor, recalculando a rota, e que o Espírito Santo falou com ele através de um homem que estava embriagado numa madrugada às 3 horas da manhã, e ele vai contar aqui com detalhe. Um rapaz que era afastado dos caminhos do Senhor, pregador da palavra, teve um encontro com Gessé Aguiar e fez como ele mesmo disse, recalculou a sua rota. Você vai ver aqui nesse vídeo o depoimento dele, muito forte, e ele vai falar desse rapaz aqui, que ele diz que é pregador da palavra conhecido. Então se inscreva no canal, deixe o seu like e vem comigo para essa grande aventura que vai ser muito forte. E que você não esqueça que se tem alguém que está afastado, que você ama muito, Deus ainda pode trazer de volta. Vamos para o vídeo. Olha, tem alguns dias que eu tô relutando, que eu tô assim pensando se vale a pena, se era necessário. E o Espírito Santo também tem me incomodado já tem alguns dias para eu gravar esse vídeo aqui para vocês, para comunicar algumas coisas, oficializar outras coisas, erradicar algumas suposições e ser totalmente honesto e verdadeiro com vocês. Na madrugada de 15 de fevereiro eu tive uma experiência incrível com Deus. Eu tava voltando da casa do meu pai, mais ou menos por volta das 3 horas da manhã, e eu tava quase chegando em casa, passando por uma avenida que ela é bem movimentada, e eu encontrei um homem muito alcoolizado, tipo assim, no meio da avenida, sabe? E aquele trecho que ele tava, passava muito caminhão, e de certa forma eu me preocupei com ele porque ele tava muito alcoolizado, então eu acho que ele não tava tendo muita noção do que ele tava fazendo. E aí eu comecei a buzinar com o carro, comecei a fazer alguns sinais para que pudesse chamar a atenção dele e ele saísse dali de onde ele tava, porque realmente estava muito perigoso. E aí eu comecei a fazer alguns sinais para ele e ele começou a vir em direção ao carro, até que ele chegou do lado do meu carro. Eu tava com os vidros fechados porque eu tava receoso, querendo ou não a região que eu tava é um pouquinho perigosa. E de madrugada, eu tava com os vidros fechados, aí eu abaixei um pouquinho ele do lado. E aí quando ele realmente chegou do lado, eu percebi que ele realmente estava muito alcoolizado, que ele estava precisando de ajuda. E aí ele falou que estava ali, né, porque ele estava realmente muito bêbado. E ele não estava conseguindo chamar um Uber porque ele precisava sacar um dinheiro. Perto de onde a gente estava, tinha uma caixa, né, e lá tem caixas 24 horas, que dava para ele sacar o dinheiro. E ele só tava querendo isso, ele só precisava sacar o dinheiro porque parece que tinha dado um problema no celular dele e ele não ia conseguir chamar um Uber. Eu ofereci ajuda pra ele e pode parecer loucura, ele entrou dentro do carro e eu levei ele nessa tal caixa pra ele sacar o dinheiro. Eu não sei se é porque o lugar que a gente tava era muito escuro e ele do lado de fora, muito alcoolizado, talvez não notou com facilidade. Mas quando ele entrou no carro, a luz acendeu, né, do carro, e aí as coisas ficaram um pouquinho mais claras e ele olhou pra mim. E ele me reconheceu assim imediatamente. E aí nesse momento ele começa a ficar emocionado, começa a chorar. Ele começou a ficar um pouquinho assustado também com tudo. Ó, presta atenção nisso aqui. Presta atenção nessa parte agora que ele está dizendo. Para você ver, geralmente a gente fala muito, né? A gente já chega até a brincar que às 3 horas da manhã é um bom horário para levantar, para orar, né? Porque a filha é menor. Eu sei que é uma brincadeira que as pessoas fazem, mas para você ver, pode ser uma coincidência ou não. Às 3 horas da manhã, ele estava na rua, indo embora para casa, encontra um rapaz bêbado, né? E ele preocupado porque passavam carros, caminhões e tudo mais. Olha só como Deus fez para proporcionar ao Gessé Aguiar uma transformação de vida. Na rua, às 3 horas da manhã, através da vida de um homem bêbado. Mas olha só quem era esse homem bêbado aqui.
que estava acontecendo, meio incrédulo, e ele olhava para mim e falava, cara, as suas canções me ajudaram muito, sabe, em um certo momento da minha vida, até hoje eu escuto, e nesse momento eu sinto que o Espírito Santo, ele me acertou, sabe, eu sinto que o Espírito Santo realmente, com suas cordas de amor, me atraiu, porque Espírito Santo me acertou. Quem convence o homem da justiça, do pecado, do juízo é o Espírito Santo, tá? esse homem virou pra mim e falou que estava afastado da igreja, que ele era um pregador, que ele era itinerante e que ele falhou. Ele falhou, ele cometeu um pecado de adultério dentro da igreja e ele foi muito rejeitado, ele foi muito julgado e ele decidiu se retirar daquele ambiente e não tinha conseguido retornar mais. E aí, de repente, ele começou a falar do chamado dele com muito carinho, com muito apego, sabe? Com muito amor. E eu comecei a perceber aquilo e notar que ele realmente amava pregar, que ele amava fazer aquilo que Deus tinha chamado ele pra fazer. Quando eu me vi, eu já tava falando muita coisa pra ele, falando, cara, volta pro teu chamado, volta a fazer aquilo que você nasceu pra fazer, volta pro centro da vontade de Deus, porque eu tenho certeza que é lá que tem paz, é lá que tem felicidade. E eu só não tava percebendo que eu tava pregando e falando pra mim mesmo. Pegou isso aqui? Ele estava aconselhando um rapaz que era um pregador afastado. Tinha caído em adultério. Estava no mundão, na madrugada. Totalmente embriagado. E aquilo que foi gerado no coração do Gessé para aconselhar o rapaz era para ele mesmo. Então tudo que ele estava falando causou impacto na própria vida dele. Isso aqui é muito forte, cara. O rapaz voltou para a comunidade de Cristo, se reintegrou no corpo da igreja novamente. Eu sigo ele aqui nas redes sociais e assim, ele tá bem, tá feliz, tá em paz. Eu não posso falar o nome nem marcar para não expor ele, mas assim, recentemente ele voltou a fazer aquilo que ele nasceu para fazer, que ele ama fazer. E eu percebi que naquela madrugada o Espírito Santo não usou aquela noite só para alcançar aquele rapaz, mas para mudar e recalcular a minha rota também. E sim, o Gessé tá de volta. Eu tô de volta para aquilo que eu tenho que fazer, para aquilo que eu nunca deveria ter deixado de fazer. E foi muito doloroso chegar até aqui nesse momento. Foi muito difícil construir todo esse caminho, toda essa jornada para parar aqui, né, de frente para uma versão minha que entende o propósito, que entende o chamado e que além de entender, aceita. E eu fico até um pouquinho emocionado porque eu vou falar uma verdade para vocês, eu não... Se fosse hoje, se me dessem a opção hoje de tipo assim, cara, você tem um botãozinho aqui pra você apertar e você vai conseguir resetar tudo e você vai poder escolher não ter fama, não ter nada disso, sabe? Não ser conhecido, só ficar lá no Ministério Balneário, Pastor Marzinho, servindo lá, sendo uma pessoa comum. Eu escolheria, de verdade. Jesus sabe que eu escolheria. Mas não é o que ele escolheu. Você entende? Quando a gente entende isso, todos os fardos, todos os pesos, tudo some. Tudo se torna irrelevante, tudo se torna nada perto da presença, perto do chamado, perto daquilo que a gente nasceu para fazer, que a gente nasceu para viver, que é a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Mas existem algumas coisas que aquele Gessé fez, que aquele Gessé transpareceu, e é em nome dele que eu quero pedir perdão para... Olha isso aqui, tá? Agora ele vai dizer sobre o Gessé, aí esse que ele coloca como uma outra versão de um Gessé Aguiar, né? Essa que declarou que era, ou que disse que estava saindo da indústria gospel, como ele mesmo falou por várias vezes. Mas olha só o que ele vai dizer aqui agora, irmãos. A gente tem que entender o seguinte, a gente confronta muito sobre a questão de pecado. A gente não compactua com pessoas que andam de forma contrária a qual a Bíblia mesmo diz, tá? Só que a gente tem que entender que na mesma questão que a gente se levanta para confrontar pessoas que estão tentando denegrir a imagem do Evangelho, a gente tem que se levantar também para estender as mãos, tá? Para ajudar aqueles que decidem voltar, sem olhar de julgamento, tá? Sem olhar de querer causar confusão, mas com um olhar de amor. Como disse a Bíblia várias vezes, a qual mesmo o próprio Jesus se encheu de íntima compaixão, tá? Então olha isso aqui, o que ele vai dizer, o seu pedido de perdão. Vocês, se de alguma forma eu ofendi vocês, se de alguma forma eu falhei com vocês,
se de alguma forma eu fui pesado com vocês, se de alguma forma eu escandalizei vocês. E o que tá acontecendo aqui não é pressão, não é porque me pediram, não é porque me aconselharam, simplesmente é porque eu fiz uma autoanálise de tudo e eu falei, cara, eu acho que aqui você falhou, mano. Aqui você perdeu a mão. Aqui você perdeu a linha, saca? Então quando a gente chega nesse lugar, a gente entende que existe uma necessidade de descer, que existe uma necessidade de reconhecer, e quem faz isso é só o Espírito Santo. Me apegando nessa força do Espírito Santo, na presença, me agarrando nela, entendendo o que Deus quer pra mim, confiando no que Ele tá me dizendo. Porque não foi o homem quem me prometeu, não foi fulano, não foi ciclano, foi Ele. Ele me chamou, Ele me escolheu. E eu quero olhar só pra Ele, só pro alvo. Eu sigo adiante, eu aceito o meu chamado. Eu aceito dizer não pras minhas prioridades, eu aceito dizer não para as minhas vontades. Eu aceito dizer não para tudo aquilo que me prenda, para tudo aquilo que me pese e me impeça de viver o meu chamado. E aprendendo com Cristo todos os dias, eu vou conseguir cantar e escrever para o cansado. Eu vou conseguir ser voz para o sobrecarregado. Eu vou conseguir ser ponte para o rejeitado. Eu vou conseguir estar pronto. Ei, você que tem um filho que está afastado do evangelho, uma filha, uma esposa, um marido, um parente, uma mãe, um pai, seja quem for, um amigo de muitos anos. Acredite, Deus ainda realiza sonhos, Deus ainda realiza o impossível, aquele que você pode não acreditar, aquilo que você está perdendo as esperanças. Deus ainda pode fazer. Uma pessoa pública que declarou em redes públicas que estava saindo do meu gospel, agora está voltando para dizer que está retornando para os caminhos do Senhor. Então não perca a sua esperança, encha o seu coração de bondade, de esperança, de crença em Deus, de fé, e pratique a sua fé, em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus ainda pode fazer aquilo que você tem buscado, que o seu coração tem almejado, segundo a vontade de Deus, em nome de Jesus. Para viver o meu chamado. Para finalizar, eu quero dizer que eu encontrei meu tesouro, que eu encontrei o meu bem precioso e que, nada mais me satisfaz. Porque eu sei que não importa quantas vezes eu tenha que recomeçar, Ele sempre vai ter uma mão estendida para mim. E é justamente por Ele que eu retorno, justamente por Ele que eu me arrependo, justamente por Ele que eu recalculo a rota, que eu aceito o meu chamado, que eu aceito o meu propósito, que eu encaro a missão, por mais que me doa, por mais que às vezes seja muito difícil, muito cansativo, porque mas eu aceito. Para finalizar, eu quero muito repetir uma frase que Neemias disse quando eu estava reconstruindo os muros de Jerusalém, e Sanbalat e Tobias começou a colocar alguns impedimentos para a reconstrução dos muros. Neemias disse, eu estou em uma grande obra e eu não posso parar. E assim como Neemias entendeu, eu também entendi que eu estou numa grande obra e eu não vou parar. Eu sou carente das orações de vocês e eu quero agradecer a todo mundo que sempre ora, que sempre torce, que sempre está aqui, independente do momento, independente da fase. Vocês são incríveis e essenciais para minha jornada. Deus me disse que chegou um novo tempo e eu conto com os meus irmãos em Cristo para recomeçar. Glória a Deus! Então, Gessé, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua coragem, irmão. Volta mesmo, retornando para os caminhos do Senhor. Deus vai te sustentar e vai levantar pessoas para estarem ao seu lado, para te proteger de todas e quaisquer situações que se levantem de apontamento, de acusação ou de julgamento. Que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, te conceda uma outra oportunidade de verdade. E muito felizes estamos pelo seu retorno, jovem. Deus abençoe. Vira essa chave na sua vida e Deus te abençoe.